Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aulinha de geografia. Vocês fizeram a nossa avaliação, nossa primeira AP no dia de ontem, né? E hoje a gente vai falar nosso último assunto relacionado ao continente asiático. E na próxima semana, então, a gente começa, né, a trabalhar aí com a Oceania. Então, quem quer acompanhar no nosso livro didático o assunto da nossa aula de hoje, está da página 158 até a página 172, depois acompanhe aí no nosso livro. Então a aula de hoje vai falar um pouco, né, mais sobre os conflitos que existem nesse território e alguns processos de integração que buscam aí melhorar a economia desses países que compõem aí o continente asiático, tá bom? Então nós vamos começar um pouco falando aí sobre a questão dos curdos, tá? E a luta por um território desse povo. Então os curdos, eles são em aproximadamente 25 e 30 milhões de pessoas, né? Então eles são um povo com características semelhantes, né? Com a cultura, a língua semelhante. E o que esse povo solicita, né? Eles reivindicam a criação de um estado próprio, né? Eles são um povo, uma etnia com culturas com a cultura similar, né? Formando uma nação aí, mas eles não têm um estado criado, né? É um povo apátrida, então eles não têm uma localização definida. E aí, pessoal, em outubro de 2017, né, eles vêm buscando aí se tornar independentes, então eles fizeram esse povo todo, ele se reuniu e fizeram um referendo, né, e declararam a independência de um território, um território iraquiano, né? Mas o governo ele não reconheceu esse referendo, não aceitou, e isso só aumentou as tensões, né, nessa região, porque também temos aí a Turquia, a Síria e o Irã, que eles temem, né, que esses movimentos separatistas estimulem a população a reivindicar novos territórios, né? Então, povos de nações de várias partes do mundo, quando a gente fala de um movimento separatista de um povo, de populações com a característica semelhante, tentando ali buscar sua autonomia, buscar a criação de um território independente, então isso não é visto com bons olhos, né? Por nenhuma região que tenha aí territórios com populações na mesma situação, porque isso pode estimular outros povos a se rebelar também, a buscar a mesma situação. Então nós temos aqui, só voltando, né, uma imagem do povo curdo, né, em ato de celebração e protesto durante um festival no sul da Turquia, comemorando a passagem de ano. Além de ser um momento de celebração, o festival também marcou essa reivindicação dessa população para criar, né, e que o território também fosse reconhecido após, então, esse referendo que eles realizaram, ok? Então, nós temos aqui uma imagem, né, que demonstra todas as áreas que são ocupadas por esse povo de características semelhantes. Nós temos uma área aqui conjunta, né, que tem essa população, mas também temos áreas distintas, mais distantes, aonde a gente vai ter localizado esse povo curdo. Então aqui nós temos o governo regional do Kurdistão, né? Então a ideia central é a criação do Kurdistão. Nós temos áreas pleiteadas aqui por esse governo no norte do Iraque, tá? E nós temos essa região aqui, a Rojava, que é uma região governada pelos curdos no norte da Síria, tá? Então nós temos essa imposição dessa população, mas como eu falei para vocês, eles não têm um território definido, reconhecido pela maioria das populações. Então a gente vai ter muitos conflitos, né? E nós vamos ter inclusive mulheres à frente das tropas militares, né, desse povo curdo, reivindicando esses territórios e também combatendo aquela população que a gente já estudou, né, aqueles terroristas do Estado Islâmico, né, que eles atacam várias áreas, e essa população envolvida aí do Kurdistão com características semelhantes, eles também vão atacar
essa população que compõe aí o Estado Islâmico. Então vamos lá, continuando. Então a gente vai falar de um dos conflitos aí que geram o maior número de refugiados do mundo, tá? Então a população que mais se refugia é o povo sírio, né? Então eles têm buscado aí vários territórios próximos ali à sua região, mas também tem buscado atravessar ali pelo mar Mediterrâneo. Quando a gente estudou a Europa, a gente viu essa questão do povo sírio, eles têm acesso direto ao mar Mediterrâneo, então eles têm buscado muito a travessia, né, tentando chegar à Europa também. Então, muitas vezes eles vão se refugiar na Jordânia, no Líbano, né, em alguns territórios aí, buscando então uma vida mais equilibrada, né, porque o país deles está totalmente instável, né, com vários conflitos. Então, o que a gente pode entender da Síria? Basicamente, todo o problema começou com a Primavera Árabe, tá? Então, foi várias manifestações que começaram a ocorrer no norte da África e também no Oriente Médio, tá? Então, o foco das tensões que a gente pode estudar e observar da onde se iniciou foi na Tunísia, né, aonde um jovem, ele era vendedor de frutas, verduras, trabalhava ali com a sua barraquinha, então ele tinha que pagar um certo valor, uma propina, todos os meses para os policiais. Então vejam só, a gente acha que os policiais deveriam ali dar o suporte, a garantia ali para aquela pessoa trabalhar, mas eles cobravam dessa pessoa, né, um valor para ela permanecer naquele local. E aí, gente, esses territórios vêm com governos ali ditatoriais, né, por muito tempo, então a população já estava bastante desgastada, bastante revoltada com tudo que vinha acontecendo nesses territórios. Então essa Primavera Árabe, ela acontece no final de 2010, tá? Em dezembro de 2010, e esse jovem que ficou nesse dia totalmente irritado com essa situação, ele ateou fogo, né, no seu próprio corpo. E aí isso começou a repercutir em vários territórios onde a gente tinha regimes autoritários, né? E aí houve a manifestação, isso foi sendo disseminado por vários territórios e aconteceu então nessas regiões aí do norte da África e também no Oriente Médio, tá bom? Essas manifestações aí estavam buscando o quê, gente? Se eu tenho um regime autoritário, eles estavam buscando democracia, né? O direito do povo. Então, o povo queria uma melhor condição de vida, eles queriam ter uma melhor situação, né? Ter direito a voto. Então, eles estavam tentando derrubar esses ditadores, né? Através dessas manifestações. E aí, nesse contexto, né, através dessas situações aí, desde o final de 2010, em janeiro de 2011, então, vai começar essa guerra civil na Síria, tá? Então, o que acontece, gente? Nesse governo da Síria, nós temos ali o presidente, né, quem governa a Síria é o Bashar al-Assad, tá? Essa pessoa, ele tem uma seita alauíta, tá? E isso é um braço da população xiita. Então vamos tentar relembrar, né? Então nós estamos falando do islamismo, né? Onde tem Maomé. E aí quando Maomé deixa de existir, né? Que ele tem a morte de Maomé, aí eles não sabiam quem iria governar, seguir os princípios, né? Continuar aquela religião. Então, como Maomé não tinha um filho homem, ele tinha uma filha, ela era casada, né? E aí se criou esse grupo, os xiitas, que seriam os familiares de Maomé, né? Que eles achavam que deveria seguir essa linhagem de alguém da família, né? Perpetuar, dizer os ensinamentos, perpetuar essa religião. Então, o genro de Maomé, né, toma o poder. Mas a gente tem do outro lado, né, os xiitas vão ser uma minoria. Nós vamos ter do outro lado os sunitas. Quem são os sunitas? São seguidores de Maomé, né? Esses em maior número, em maior potencial.
Então, nesse momento aí, a gente cria já essa divisão, porque os sunitas, né, em maior número, achavam que eles tinham ali, tinham um líder muito próximo a Maomé, que ele deveria seguir, né, com as doutrinas, com as orientações de Maomé. E aí a gente vai ter vários conflitos relacionados a isso. Então, Bashar al-Assad, ele é de um braço ali do xiita, tá? É o alauíta, e ele vem sucedendo, né, a sua linhagem. O seu pai, ele governou então a Síria por mais de 30 anos, aí ele morreu num acidente de carro, e Bashar al-Assad então assumiu o governo em 2011, né? E aí, o que vai acontecer, gente? Vários problemas relacionados a essa eleição, né? A Bashar al-Assad está ali no poder, e aí, juntamente com os protestos da Primavera Árabe, a população ela vai sair às ruas e pedir a realização de uma eleição, né? Eles querem tirar Bashar al-Assad do poder, porque, pensem vocês, na Síria nós vamos ter a maioria da população sunita, tá? Então, o que vai acontecer? As manifestações, elas vão ser reprimidas, né? A gente vai ter o exército ali que vai combater rapidamente. A gente vai ter vários grupos que são oposição ao governo. Já falei para vocês que é a maioria. E nós vamos ter algumas minorias nesse território, então, que vão ser a favor desse governo. E aí, vamos pensar em mais um fato aí, gente. Nós vamos ter várias minorias vivendo na Síria, né? Por exemplo, os cristãos, que são a minoria. E aí esse governo, mesmo a linhagem, o pai, o antecessor de Bashar al-Assad, ele nunca perseguiu esses cristãos, fez com que eles não pudessem celebrar ali a sua religião de alguma forma. Então essas pessoas, essas minorias, tá? Não tô dando um exemplo dos cristãos, mas pode ser outro tipo de minoria, outro povo, outra população, outra religião. Então eles veem, por exemplo, esse governo de Bashar al-Assad que não intervém na religião deles, né? Que não vai gerar tanto atrito ali, como não tá bom, não tá legal, mas é melhor ele do que vir um outro que pode ser um radical, né? Pode vir a combater essas minorias de modo mais severo, tá? Então a gente vai ter esse território sírio ocupado aí por essas populações sunitas, xiitas, né? Nós vamos ter o povo curdo também habitando algumas áreas da Síria, né? Criando ali lá em Rojava uma região que é governada por essa população, então principalmente ali na parte norte. Então são vários conflitos existentes nesse território, tá? E aí a gente ainda vai ter o Estado Islâmico, né, que vai controlar alguns territórios também na Síria, gerando esses conflitos. Então quem mais sofre, gente, vai ser a população civil. Por isso é o maior número de refugiados, né, que nós temos atualmente, é essa população, que a gente tem vários conflitos aí existentes na Síria. E aí, para acabar de melhorar, né, o Bashar al-Assad foi acusado de lançar armas químicas, né, contra a população. Então, várias comunidades internacionais quiseram se manifestar, a ONU, o Conselho de Segurança da ONU quis intervir, né? Mas lembrem vocês, tem algumas regiões ali que tem o poder de veto, né? E a Rússia é uma grande aliada da Síria, então a Rússia e a China foi uma das que vetaram para que não houvesse uma intervenção nesse território, né? Então a Síria consegue ali, Bashar al-Assad tem conseguido manter, né, as suas forças, e a gente vai ter esses vários conflitos nesse território, tá? Então a gente vai ter tropas oficiais do governo, forças de oposição, né, e alguns outros grupos que vão defender os seus interesses nesse território. Os curdos e o Estado Islâmico, como eu falei para vocês, tá? É muito conflito, é muito problema no território. Então, em 2014, as tropas militares francesas e estadunidenses bombardearam, tá, supostos alvos do Estado Islâmico.
em territórios da Síria, tá? Então vamos lembrar do Estado Islâmico como bem radicais, né? Fazendo decapitações de jornalistas, abuso contra mulheres e tudo. Então em 2014 houve esse ataque, né? Qual que foi a justificativa? Que era um combate ao terrorismo internacional, tá? Então franceses e estadunidenses bombardearam o Estado Islâmico. Em novembro de 2017, as tropas oficiais do governo expulsaram o Estado Islâmico daquele território, tá? Na sua grande maior parte ali, e conseguiu controlar a guerra contra as forças de oposição. Então, essa situação permanece aí indefinida, tá? A gente não tem uma solução e a gente vai ter vários focos de tensão, né? Vários problemas relacionados a esse território ainda. Então nós temos aqui nessa figura um bombardeio aéreo comandado pela coligação liderada pelos Estados Unidos na fronteira da Turquia e da Síria, tá? E essa área então controlada pelo Estado Islâmico. Então foi o ataque aí que a gente mencionou, tá? As áreas de controle por grupo, então nós temos aqui nessa localização as forças turcas, tá? Contra os curdos. Então, eles são apoiados pelos Estados Unidos e por forças pró-Assad, ok? E a Turquia considera como terroristas as unidades de proteção do povo, as milícias curdas, ok? Então, a gente já tem esse conflito. Em outro território aqui, nós vamos ter os curdos, que são apoiados pelos Estados Unidos e as forças sírias, apoiadas pelo governo Assad e pela Rússia contra o Estado Islâmico, tá? Então, dividindo esse território da Síria, e nós vamos ter as forças pró-governo sírio, tá? Nós temos o Estado Islâmico em menor potencial atuando nesse território, nós temos a população curda ao norte, tá? E nós temos a população que gera oposição, então, contra o governo sírio. Tá bom? Então, é uma região bastante conflituosa, né? Que gera aí bastante problemas para a população civil que vive ali. Por isso, a gente vai ter essa maioria se refugiando em outros países. Então, deixando esses conflitos de lado, né? Vamos, então, falar um pouco do que tem de bom, né? Do que tenta melhorar a economia desses países do continente asiático. Então, a gente tem alguns processos, né, para integrar, para estimular a economia desses países. Então, um deles aí vai ser a PEC, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, tá? É um bloco formado por 21 membros. Então, foi fundada em 93 e o objetivo é melhorar, né? A gente tem uma área de livre comércio entre seus membros, tá? Então, está descrito aqui os 20 países membros, né? E aí nós vamos ter do continente asiático a boa parte, né? China, Singapura, que faz parte lá do Tigre Asiático, Coreia do Sul também um Tigre Asiático, Hong Kong, Indonésia, Malásia, Tailândia, tá? Então, você vê aqui os tigres asiáticos, mais China e Japão, ok? Então, só para a gente entender que é uma cooperação para estimular ali o livre comércio. Então, nós vamos ter também um outro bloco aí que vai ser a ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, tá? É um bloco que integra Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã. Então, esse grupo foi criado em 67, né? O objetivo é desenvolver a economia daquela região, tá? Do Sudeste Asiático. Então, eles também buscam aí ter uma estabilidade política, promover a paz entre essas regiões, né? Realização de projetos para a agricultura e o setor industrial, investimento na educação e também não ingerência nos assuntos internos de outro país, né? Não opinar, não tentar resolver os problemas, né, relacionados a outros países aí, dá total autonomia às regiões. Temos ainda a SAARC,
que é a Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional. Então, é uma organização política e econômica, né? Nós vamos ter 8 países aí que compõem esse grupo. Foi criado em 85. Então, Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Butão e Maldivas. E em 2007, então, entrou aí o Afeganistão também. Qual que é a área de atuação desse grupo, né? Desenvolver aí a agricultura e o desenvolvimento rural, telecomunicações, ciência, tecnologia e meteorologia, saúde e as atividades relacionadas à população, transportes e o desenvolvimento dos recursos humanos, tá bom? Essas parcerias aí são muito importantes, né, para estimular, para diversificar e melhorar em vários aspectos todas essas regiões aí do continente asiático. Nós temos ainda esse continente envolvido no BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é um mecanismo de cooperação entre esses países que fazem parte do BRICS, né? Ele não é considerado um bloco econômico, mas a gente já teve 10 grandes encontros aí. Ele não possui um secretariado fixo, não tem fundo próprio para financiar qualquer uma das suas atividades, mas são regiões aí que estão emergindo, né, se desenvolvendo, alguns com bastante destaque aí, com as economias em modo crescente, né, como a China aí vai se destacar dentre esse bloco, a Rússia também, tá? Depois trazemos aí ainda o Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico. Lembre que vocês aí que toda aquela região que compreende o Golfo Pérsico vai ser a região com a maior concentração do petróleo, né? Então também é denominado Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo. É uma organização econômica que reúne Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, o Catar, Bahrein e o Kuwait, tá? Qual que é o objetivo desse Conselho do Golfo Pérsico? Formular e desenvolver as áreas da economia, finanças, comércio, turismo, né? As leis e administração. Então, a gente tem um desenvolvimento amplo aí, principalmente na área do turismo nessas regiões. Adaptar o progresso científico e técnico na indústria, mineração, agricultura, recursos hídricos e animais, e estabelecer centros de pesquisa científica, tá? Então, só para a gente entender que não é só de conflito que sobrevive o Oriente Médio, né? A Ásia como um todo. A gente vai ter os acordos de cooperação para desenvolvimento desses territórios também. E por último, para a gente finalizar então o continente asiático, eu vou solicitar que vocês façam aí a página 174 do livro didático. São os exercícios de 1 a 6, tá? E aí, para a gente trabalhar então na correção desses itens na segunda-feira, na nossa aula, geografia e mapas também. Vamos fechar e utilizar esse material aí, tá? Páginas 72 a 81. Então, façam essa atividade que na segunda-feira a gente faz a correção. E lembrando que também na semana que vem a gente começa aí a trabalhar a Oceania, tá bom? Então, tenham todos um ótimo final de semana, tá bom? Descansem e até a semana que vem. Tchau, tchau.